Bem-vindos ao Momento de Expressão com Bruno Finazzi, um oferecimento de shirts do Momento de Expressão, disponíveis nas cores branca, preta, azul marinho, no valor de R$ 69,90, onde você manda um direct aqui no Instagram e eu, Bruno Finazzi, respondo você e envio direto para sua casa. Hoje é aniversário da Elis Regina, uma das maiores vozes do Brasil. Foi do sul do país que a Elis veio e tornou-se imortal para gerações que viriam. A artista de hoje não canta como ela, não veio do sul. Aliás, da onde ela veio foi do extremo oposto, do Nordeste brasileiro, do Ceará. Mas possui um poder de comunicação tanto quanto, mas quando fala. Ana Isabel Martins é a atriz que possui na sua bagagem 30 anos como bancária, explorando comunicação social, jornalismo e direito. Hoje, ela se define artisticamente como produtora e atriz. E como atriz, esteve no Cine Hollywood, Amor Perfeito, Um Lugar ao Sol, todos na TV Globo. Uma mulher plural e controversa, graças a Deus. E traz uma beleza padrão com traços europeus e requintes igualmente, somado ao gosto pela capoeira. Mas a alma dela é popular. Comunicação e versatilidade justifica sua polivalência desse multiverso com inúmeras personalidades que todo ator acarreta. Entendeu por que ela é geminiana? A palavra é seu domínio e sua comunicação, após anos em terras cariocas, incorporou o sotaque do Rio 40 graus. Agora, 50 graus. A Califórnia brasileira. Um polo de artistas que contribui para as duas maiores indústrias televisivas brasileiras. E já dizia o Lulu: garota, eu vou para a Califórnia. Viver a vida sobre as ondas. Vou ser artista de cinema, o meu destino é ser star. Ana Isabel Martins, quando você teve consciência que a sua comunicação sempre te levava para a arte, o que te fez, aos 48 anos, virar essa chave, essa transição de carreira? Boa noite, gente. Boa noite, Bruno. Obrigada pela, como é que se diz? Eu acho que você me descreveu muito bem. Que bom! Na realidade, isso foi bem assim, né? Eu tinha uma comunicação de redação muito boa e na época, quer dizer, eu tenho 2 irmãos mais velhos. Um irmão foi fazer administração e o outro foi fazer jornalismo. A minha irmã foi fazer jornalismo. E na época, comunicação social, jornalismo era uma coisa que todo mundo estava procurando muito, estava muito em alta. E aí foi minha primeira faculdade, que eu falei, cara, então eu acho que eu tenho jeito para comunicação. E o que me facilitou muito foi minha escrita. Eu escrevia, assim, adorava escrever. Eu tinha uma tia que sempre falava, você vai ser escritora, eu estou devendo um livro para essa tia, que já não está mais nesse plano, mas que sempre me incentivou. E aí foi a questão de ter feito jornalismo, e quando chegou na época de visitar as... vamos dizer assim, redações, né, dos jornais e principalmente das revistas, eu visitei a Isto É e a Veja, mexeu um pouco comigo essa questão de você meio que movimentar para onde você deseja a forma que você dá a notícia, vamos dizer assim. Naquele momento eu comecei a entender que eu não ia conseguir me dar bem no jornalismo, porque eu não consigo achar que isso é uma coisa legal, uma coisa bacana, sabe? Você direcionar o que você quer. Eu acho que você tem que falar o fato e as pessoas têm que tomar para dentro do, vamos dizer assim, da experiência delas, o que aquele fato tem de positivo e tem de negativo. Senão você acaba conduzindo as pessoas. E eu não acho isso bacana. Mas foi daí. E aí, a partir daí, da comunicação social, eu comecei a trabalhar mais visitas nos bancos. E aí, assim, eu passei por 3 instituições grandes, né? O HSBC, o Bank Boston e o Safra. E essas instituições, eu precisava fazer visitas a cliente. Então, a comunicação foi usada aí. E foi bem interessante, porque eu acho que quando você conta histórias, você tem essa facilidade de contar histórias, você consegue se comunicar melhor. Porque as pessoas são feitas de histórias, né? Você viveu várias histórias, eu vivi várias histórias.
Quando você começa a se comunicar, falar sobre a sua vivência, você percebe realmente uma troca com o outro. Então, assim, a comunicação, ela acabou servindo muito na minha vida para isso. Você tem uma ideia, até hoje eu tenho pessoas que me ligam para perguntar: poxa, você não vai voltar para a área comercial, você não vai voltar para o banco? Não, gente, não vou voltar. Eu sinto muito, mas essa página eu já virei. E agora eu estou levando tudo isso para a arte, né? Há pouco tempo agora, um amigo meu me consultou para fazer a narrativa de um filme. Eu adorei a ideia, é uma coisa que eu sempre quis fazer, eu ainda não fiz. Eu fiz só de uma websérie, né? E é uma coisa fantástica. Para quem gosta de trabalhar com a voz, com a comunicação, você narrar é delicioso. Respondi, Bruno? Respondidíssimo. Olha aí, como não? Como não? Ana, você é muito... desde quando você tem voz de atriz, você tem pinta de atriz, você se porta como atriz, você tem história de atriz, né? Essas histórias que só acontecem na cabeça do ator. Dentro dessa polivalência que você tem, você acha que o que mais tem de atriz, assim, que quando você se orgulha, assim, não falando de ego, mas quando você fala assim, cara, eu banco isso, sabe? Qual é a presença, é a postura, o que você tem que você banca como atriz, assim, que você fala assim, cara, isso eu tenho muito orgulho, e todos esses 48 anos na parte bancária, no mundo corporativo, você traz e aplica muito bem hoje nessa vida artística. Por acaso eu estava conversando sobre isso hoje com a minha filha mais velha. Normalmente as pessoas pensam, né, que um vendedor ele fala mais do que ele escuta. Oh, minha linda. Não, ele na realidade ele escuta mais do que ele fala. Porque se ele não consegue ouvir o cliente, ele não sabe adequar o produto que ele vai oferecer para aquele cliente. A arte, eu consegui trazer isso para a arte, porque na realidade o que muitos professores falam, que você não está presente em cena, que você não está vivo na cena, não é uma coisa nem outra, é você não estar ouvindo. Você está tão preocupado de não perder tua deixa, de não falar o teu texto, que você acaba não interagindo com a pessoa. E é uma coisa que eu já passei profissionalmente, né? Você chega com uma fala na boca, na embocadura, e a cena vai se transformando de uma tal maneira que aquela frase não cabe mais. Então você vai ter que encontrar na hora. Então, se você estiver presente, escutando o teu parceiro de cena, você consegue formular uma frase. E não fiquem preocupados, porque os diretores estão acostumados com isso. Então, não ficou bom. Na realidade, era uma cena, me deu até, assim, bastante, vamos dizer assim, eu fiquei consternada com a Mariana Ximenes, porque ela estava com muitas cenas, ela estava fazendo nos tempos do Imperador, era uma cena que a gente fazia do leilão de escravos, uma cena forte, e por acaso a gente estava gravando com uma câmera só, então a gente teve que repetir a cena 6 vezes para 6 posições diferentes. E nesse momento ela falou, Ana, desculpa, eu não estou com essa cena em cima. Eu falei, não fique preocupada. Fala o teu texto e a gente aqui vai adaptando. E aí no final só cabia eu falar para ela, eu não tenho nada a ver com isso. Não cabia outra frase. E aí ficou essa frase e o diretor também não reclamou. Então assim, você tem um pouco de liberdade, você tem que ouvir para você poder trocar. Senão não fica bom, né? A pessoa não é só dar texto, as pessoas têm uma mania de falar assim, você precisa decorar o texto, você precisa dar o texto. Mais do que isso, você precisa se apropriar da história que você está contando. Porque se você parar para pensar... Mas o geminiano é muito fácil, porque o geminiano ele se apropria muito fácil das coisas, porque ele tem uma empatia muito aguçada, né? Ele está na sua mente, está na mente do outro, está na mente coletiva e já adivinha o que vai vir. Então, na realidade, eu acho às vezes, assim, Bruninho, a gente bateu um papo a respeito disso, né? Quando a gente se conheceu, eu amei a gente se conhecendo, foi uma vibe maravilhosa, eu, você, Kátia, Raimundo, nossa, que massa, né? Encontrar com esse povo. O que acaba acontecendo muito é assim, eu tenho muita curiosidade de troca, e eu gosto de conhecer pessoas.
eu acho que a gente, a cada dia que passa, por vários motivos, você acaba vivendo a sua vida e você não tem uma troca muito grande. E se você quer realmente ter amigos, se você realmente quer ter pessoas dentro da tua vida, você precisa fazer essa troca. É escutar o outro e também conseguir se expressar, né? E assim, em caso de gêmeos, e é uma coisa que eu estudo, astrologia, você sabe disso, eu acho interessantíssimo o assunto, é que são duas cabeças, porque são dois. Então a mente é muito ágil. E a gente às vezes fica estafado, cansado, porque ela não para muito, sabe? E como Assim, foi essa semana para você? Porque essa semana a gente teve uma geminiana, porque o Big Brother ele impregna no consciente coletivo com muita imagem. A gente saiu, a Yasmin, que é a geminiana do momento, todo mundo esperava muito dela, então ela está muito em voga na cabeça, no nosso cotidiano, na nossa linguagem, todo mundo fala, né? Que o Big Brother ele vem para isso. Ao mesmo tempo, a gente está entrando agora numa lua crescente em Gêmeos. Essa semana eu tive 2 encontros com geminianos, fora os que eu conversei com você em off. Então minha cabeça ficou louca, porque conexão, imagina, eu estava com o Clodovil mentalmente, que eu lembrei dele fazendo essa postagem. Eu tive com o Hélio de la Penha, que é outro geminiano, fiquei surtada, porque é muita gente dentro de mim para administrar. E como ficou para você essa semana? E como que tá esse dia? Foi pesado mentalmente ou não, Ana? Não, essa semana ela só foi mais pesada por conta do calor, né? Por conta dessa minha pele muito branca. O bafo me deixa vermelha só de chegar na varanda, eu já fico, como é que se diz? Corada. E eu realmente sofro. E eu tô saindo de resfriado, não dava nem para ligar ar. Eu tava muito congestionada. Como a gente tinha marcado, eu falei, não, tem que ficar boa, né? Então, vai pro limão, com mel, pão de alho, tudo que puder cortar, né, facilitar. Minha voz melhorou muito. Mas foi uma semana ótima. Assim, na segunda-feira eu recebi uma notícia de que eu tinha passado num teste e foi ontem, não, foi antes de ontem. Na sexta-feira eu recebi também que eu tinha passado na última etapa de um outro teste. Então, assim, a semana está sendo bem proveitosa e eu não vou te negar que foi uma semana agitada. Tá? Eu acredito, porque eu senti aqui, e olha que eu sou cúspide de Gêmeos, eu só pego meia parcela de Gêmeos, eu fiquei pensando, gente, esse Gêmeos... Aí quando eu vi que a gente entrar numa lua crescente de Gêmeos, eu falei, acabou, pronto, mas é porque eu tenho muita coisa em aquário, então eu acabo sentindo antes do tempo, né? Então é meio profético, eu sinto antes. Agora, Ana, você falou que recebeu 2 devolutivas de contratos. Um assunto também pertinente de Gêmeos é uma coisa muito... Ele fica muito no campo abstrato, que é o campo intelectual, né? Uma dimensão... A dimensão começa aqui, a 5ª dimensão já está aqui na mente da gente. E essa 5D é muito difícil concretizar algumas coisas, você concorda? Quando a gente fala de muitos contratos, você já tinha falado comigo em outras reuniões em off, que as pessoas não sabem, que você já tinha passado em outros testes. Agora, de uma forma mais tangível, né? De uma forma mais concreta. Já fechou o contrato? Já assinou? Já sabe o valor do cachê? Porque, por exemplo, um dos erros meus no início de carreira, assim, que eu ainda acho que eu sou um bebê, nem acho que sei grandes coisas, mas bem no início mesmo, era muito questão de contrato. Então eu acreditava muito no que as pessoas diziam, sabe? Ah, não, você vai fazer isso. Aí eu batia na porta de tal personagem. Já não. O cara falava que ia me dar o personagem. Então eu acreditava muito nisso. E quando chega na hora de materializar, a conversa muda, some. Você sabe que hoje eu converso com você de manhã, de noite, minha cabeça já mudou, a sua já mudou, a gente já acontece 1000 coisas, já vamos para caminhos diferentes. Nessa parte de concretizar, aqui, ó. E aí? Fechou de concretizar? Não, na realidade, assim, esses dois que eu estou passando, e é até engraçado falar sobre isso, porque eu tenho um número muito alto de curtas-metragens. Pois é, pergunta? Não, eu entendi, universitários. Então, assim, esses 2 são curtas universitários, eles não têm cachê. O que eu tenho, assim, já programado, né? Tenho um programado para o 2º semestre, na realidade é um produto que eu estou produzindo e também estou atuando, que é um longa-metragem. Esse está na captação. E esse sou eu que estou fazendo o controle, então não tem como dar ruim. Sou eu que vou fazer os outros contratos dos outros atores, na realidade, né? Eu já estou dentro mesmo do processo inteiro, para falar a verdade.
E por acaso a gente vai fazer esse filme em 1 e 2. Então a gente vai gravar 2024 e 2025. É um produto que já é nosso, vamos dizer assim. O que eu pretendo é fazer a negociação dele para ele fazer a distribuição por uma grande distribuidora. E aí é uma pegada minha para, né, vamos dizer assim, valorizar o produto e a minha imagem está mais sendo distribuída melhor e você está conseguindo o quê? Uma crescente. Uma coisa acaba alimentando a outra. O teatro alimenta o cinema, como o cinema alimenta a TV, porque o ator, na realidade, antigamente você tinha uma separação muito grande, hoje em dia você não tem mais. O ator que faz teatro, ele faz cinema, o ator que faz cinema, ele faz streaming, o ator que faz streaming, ele faz novela. Então, por conta disso, né, tá dentro desse parâmetro, aí entra o que você falou sobre concretização. Uma dessas concretizações eu só vou ter em maio, tá? Já sei qual é o período, mas eu devo assinar voltar em maio. Então, eu preciso muito. Você até me perguntou se foi elegante quanto a isso, mas é porque, por exemplo, você é uma pessoa que tratava com contratos. Você lidava com contratos, você lia contratos, você fechava. Em banco é muito assim, né? O momento é aquele, se você não fechar com o cara ali agora, você não tem mais esse cliente, não tem a oportunidade de ter o argumento que você tinha para poder fechar. Hoje, você está numa parte artística onde tem muita falácia. Todo mundo é muito poderoso. Você está na Globo, você tem acesso, sempre está lá, elenco de apoio, não interessa. Você está sempre com acesso à Globo. De algum modo, eu acho que tem muito isso. Eu perdi meu amigo Jeff Machado, que foi por muitas promessas, desembargo, mais de 20 mil reais o cara deu pro cara, o cara tinha sido demitido da emissora, né, por justa causa ainda. Então, eu, por exemplo, quando conversam comigo, se eu falo, por isso eu sou meio devagar com produção, porque quando eu falo, eu já tenho que estar com todo o dinheiro, e é isso, é tanto percentual, é isso, é aquilo, eu cobro tanto, é por aí. Você não acha que o preço é muito alto que você paga hoje em dia por estar nesse campo abstrato do que você tinha antes, uma estabilidade? Porque por mais que você pode até não ganhar tanto que nenhuma bancária, a bancária não ganha tanto, mas você tinha uma estabilidade, né? O preço não é muito alto hoje aos 48 de segundo? É altíssimo, Bruno, não vou te negar não. Mano. É um preço alto pelo seguinte, primeiro por conta do costume. Se você tem o costume de trabalhar todo dia, sai de casa, toma banho, se arruma, sai, almoça fora, volta, isso é um costume. Você perde, né, esse hábito e você perde o principal, que é no final do mês o teu dinheiro está na conta corrente. A carreira artística, ela tem o primeiro momento, que é onde você corre muito, muito, muito atrás. E aí você começa a fazer teu nome. Porque você começa a trabalhar com uma produtora aqui, outra produtora ali. Você tocou num assunto que é muito legal e a gente precisa falar, tá? O que aconteceu com o Jeff é uma coisa que acontece o tempo todo no mercado. Infelizmente. No Rio de Janeiro, você concorda? Porque aí no Rio de Janeiro, como são as duas... Porque em São Paulo, por exemplo, tem várias produtoras. Em Brasília, várias produtoras. Só que no Rio de Janeiro, quem são as produtoras? A Globo e a Record. Então elas, todo mundo, faxineiro, não estou dizendo que faxineiro é a melhor, mas dentro do grau hierárquico é o menor. Mas o cara que é faxineiro na Globo, ele tem grandes poderes, tem uma arrogância, uma coisa horrorosa. O cara é cabeleireiro. Eu já ouvi de maquiador na Globo, de falar assim, que não foi com a cara de outra pessoa, numa república, falar, aquele cara que pode entrar lá, não vou facilitar a vida dele. Isso é horroroso, Ana, porque é a síndrome da grande poderosa. É isso que eu queria que você falasse, porque é muito, muito complexo, todo mundo manda em todo mundo, e ao mesmo tempo, não só de Globo, eu estou falando porque está aí no Rio de Janeiro, aí, por exemplo, vou te colocar num teste, você disse que recebeu agora respostas. Essas pessoas são produtores mesmo? Entende? Quando eu falo de concretizar, é nesse lugar. Eu vou te falar assim, há uns 15, 20 dias atrás, eu trabalho na produção com uma outra produtora, e ela ia fazer parceria com uma pessoa e eu fui para o mercado pedir informações. É uma coisa normal de quem é bancário, é você fazer levantamento de dados. Você falou uma coisa, Bruno, tão correta, por quê? A gente que é ator, a gente já viu pessoas que andam com um carrinho dentro da Globo, que é o carrinho elétrico, e falam para os outros que são produtores de atores. Por quê? Porque sabe que vai ganhar espaço, sabe que as pessoas vão dar atenção.
Isso é muito ruim. Isso é péssimo, para falar a verdade. Mas voltando, em 20 dias atrás, essa minha amiga falou, Ana, vamos fazer uma visita comigo. Nós fizemos a visita. Eu não posso falar aqui o nome, porque vai ficar muito chato, porque é uma pessoa que é conhecida. Não precisa. O papo já se diz por si só, né, Ana? E a pessoa mentia do começo da reunião até o final. E aí eu peguei, já saí da reunião pegando meu telefone, já conferindo dados. Por quê? Porque se você... Uma coisa que eu acho super errada no Brasil é eu falar, por exemplo, eu sou primo de fulano de tal. Você não é ninguém, meu filho. Fulano de tal é alguém, você é outra pessoa. Mas as pessoas... Olha, Bruno, você escuta bem pior. Não, porque ela é neta de fulano de tal. Olha onde vai, tá? Sim. E aí, infelizmente, essa pessoa usou um termo que ela usa escrito. Ela escreve para os outros, para essa menina da curso, que é uma produtora dele. Aí ela escreve assim, ela é a única neta de fulano de tal. Aí uma amiga minha recebeu e falou, Ana, ele fala mesmo, olha, tá escrito. Eu falei, amiga, eu sei, eu tava lá. E essa pessoa famosa, ela não tem um neto, ela tem 7 netos. Essa informação está na internet. Então você pega daí você já começa a pegar por que essa pessoa está mentindo. O que faz o produtor ser melhor ou pior, se é neto ou não de alguém importante. Então, esse, vamos dizer, cara crachá é horrível, né? Eu nunca tive problema na Globo, não tive. Eu não tive porque o único problema que eu ia ter, que foi com o produtor, eu repeti a frase que ele me falou para 2 outras pessoas e ele percebeu que ele estava cometendo uma gafe. O que acontece com os atores quando eles chegam na Globo? Alguns atores, eles vão fazer uma participação, eles vão mudar de profissão, ou eles vão continuar, mas vão continuar por outros meios. Enquanto você não é uma pessoa conhecida, eles não te valorizam. Então, assim, eu chego lá tratando todo mundo muito bem para não ter espaço para um distrato, tá? Eu já fui avisada, como você falou. Quando eu comecei a gravar lá, as pessoas já tinham falado, todo cuidado é pouco. E eu tinha um grande amigo de infância, Bruno, que ele foi braço direito do Sherman. E ele me falava coisas e coisas e coisas da Globo. Agora ele nem tá mais lá. Mas ele me avisava de tudo, porque a gente era muito amigo, a gente era muito novo. Assim, nessa época eu trabalhava no Banco Itaú, que foi assim, meu primeiro trabalho de banco foi como caixa, né? Desculpa, depois eu fui para o Banco Real, fui ser gerente, trainee. Nossa, eu tinha conta no Banco Real, as pessoas não sabem o que é o Banco Real, gente. O marronzinho que você tinha, né? E de sair do Banco Real, aí eu fui para o HSBC, do HSBC eu fui para o Bank Boston, e do Bank Boston eu fui para o Safra. Então, assim, isso dá para você, quando você visita muito e você trabalha com uma coisa que é muito frágil, que é o dinheiro, porque o maior lugar que você vai ver pessoas tentando aplicar golpe é em banco e seguradora, tá? Isso é estatística. Então você faz o quê? Você tem que se precaver. E qual é a maneira que você tem? Você vai fazer a visita, você vai pegar os dados do cliente, você vai confirmar o que ele está falando para você. Porque esse cliente, ele pode dizer para você que ele tem 100 milhões. E a comprovação dele, não tem comprovação de patrimônio, não tem comprovação nenhuma. Então você não pode dar crédito conforme ele fala que ele tem. E eu trago muito isso da minha área bancária para essa área. E sobre o que você está falando, a gente tem grupos de WhatsApp para a gente poder dizer, fulano, conhece essa agência? Sabe se é séria? Não, estou indo para São Paulo fazer trabalho. Calma aí, Aninha, por favor. Então não é mito essas histórias de grupo de WhatsApp de confirmar com outro, não é? Existe de fato? Existe. Não só para quem é poderoso, é também para a galera que é recrutada. Sim. E eu vou falar para você. Eu fui para um teste para São Paulo, saí do Rio, peguei um voo, foi antes da pandemia. Eu fui para São Paulo para fazer um teste. E quando eu cheguei lá, não existia teste. Por quê? Vou explicar isso para você.
Quando você chega para fazer um teste, você tem 100 pessoas, todas com o mesmo texto, vários tipos de perfil, pessoas mais novas, pessoas mais velhas, tá errado. Se você chega para fazer um teste, é você com o teu papel. Qual é o papel que você vai fazer? E aí você está fazendo um teste. Bom, final do teste, né? Nessa época eu era aluna do Eduardo Melevix. O produtor vai, me chama e fala assim, não, você está quase boa, mas se você fizer o curso com a gente, você fica boa. Ah, meu Deus. Aí eu falei assim, sei. E quanto é o curso? 5 mil. Sei. E eu vou ficar... Quais são os dias? Ah, é sábado o dia inteiro. Você fica vindo do Rio de Janeiro fazendo bate e volta. Então essa pessoa não tem responsabilidade. Essa pessoa está me botando em risco, porque aí ela não entende aonde eu já passei, o que eu já vejo quando ela me faz uma proposta dessa, Bruno. Claro. Por quê? Você ficar fazendo bate e volta 3 meses da tua vida Rio-São Paulo, você está botando a tua vida em risco, porque você está na estrada, sabe? E ele não vai ter essa noção, porque talvez ele nem tenha dados específicos, mesmo estatísticos, para ele se basear. Como eu trabalhava direto com seguradora, eu sei que você tem risco. Então, o que você vai fazer? Porque é uma rodovia super perigosa, né? Essa daí. Essa que Exato. Não é só isso. Como é que essa pessoa fala pra mim que eu só vou ficar boa se eu fizer curso com ele? Mas escuta que essa história é interessante. Eu tinha gravado pra novela Um Lugar ao Sol e a minha cena não tinha ido ao ar. E eu estava em São Paulo e estava voltando de São Paulo de ônibus quando eu fui de avião e voltei de ônibus. O meu telefone começou a tocar. E eu peguei e falei, cara, tá acontecendo alguma coisa. E consegui falar com a minha madrinha. Eu falei, madrinha, o que tá acontecendo? Ela falou assim, Ana, tua cena vai ao ar hoje. Aí eu falei, como é que a senhora sabe? Não, porque você fez uma enfermeira e ele tá no hospital e não sei o quê, porque eu não acompanho mesmo, sabe? Eu vejo meu trabalho, mas eu não acompanho. Algumas coisas como série eu acompanho porque eu gosto. Mas novela fica muito difícil para mim por conta do horário, né? Os horários muito certos, não dá. Fazendo muita coisa, você perde o horário. Eu não estou com a televisão ligada o dia inteiro. E aí, quando eu chego da rodoviária, que eu mal boto o pé no chão no Rio de Janeiro, o cara que estava tentando me vender um curso me ligando. Me ligando para dizer que tinha acabado de me ver na novela. E eu, assim, parada, escutando, né? Porque ele tinha dito que eu só ia ficar boa quando eu passasse pelo curso dele. E aí eu falei assim, olha, eu vou falar uma coisa para você. Eu tô bloqueando os telefones. Eu não quero assunto nenhum com você. Você sabe que esse cara ainda queria que eu colocasse, ele me manda um e-mail para eu colocar a agência dele no elenco digital. Eu não coloquei. Eu só coloco no elenco digital as minhas agências parceiras mesmo, para quem eu trabalho. São algumas. E falo sinceramente para você, dentro da área artística, todo cuidado é pouco. Não adianta a gente querer, vamos dizer assim, cortar caminho, sabe? Qual é o caminho que você pode cortar? Estuda, 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 e quando você achar que tá bom, estuda mais um pouco. É uma área que não dá para você parar de estudar. A pessoa, para estar dentro dessa área, ela tem que gostar de estudar. Por quê? Porque hoje você vai fazer uma freira, amanhã você vai fazer uma professora, depois de amanhã você vai fazer uma avó. E você precisa ter, como é que se diz, vamos dizer assim, experiências diversas para você conseguir entregar. Senão fica muito difícil, né? Toda vez que eu vou contracenar, por exemplo, esse curto eu vou contracenar com uma menina e eu vou fazer a avó dela e ela está muito grilada com a vida dela. Eu já peço para ter contato com a pessoa. Por quê? Porque uma avó é uma pessoa íntima. Não dá para você não fazer, como é que se diz, a preparação anterior ao dia de gravação. Você tem que ter contato com essa pessoa, não só de leitura, contato mesmo, ouvir, saber o que ela gosta, para você ter o mínimo de intimidade com ela. Mas o que está acontecendo aqui no Rio de Janeiro, né? As pessoas, elas têm uma ilusão de que as coisas vão ser rápidas. E eu queria muito falar para todo mundo assim, sabe? Não só para quem está ouvindo a gente ou para quem vai ver a live depois. Cara, não tenha pressa.
Uma das piores coisas que tem é você chegar num teste e perceber que mais um pouco você estaria melhor preparado, sabe? E só uma pessoa que faz teste, sai do teste e faz reflexão, que sabe o que é isso. Muita gente ainda não sabe o que é isso. Você sai do teste, você tem que pensar assim, gente, o que eu entreguei? Foi legal? Eu estou na dúvida. Quando é self-teste, que você tem um vídeo, você pode pedir opinião para um amigo, para uma amiga. Mas quando é teste, você nem vê o que está sendo gravado. Você não está tendo feedback. Você nem tem acesso depois ao material, porque é excluído, né? Então, ou você faz ali e tem já uma consciência mais ou menos corporal do que é, ou você perde. Sim. Mas isso é muito legal você falar, Ana, porque a gente falou de mortes, né? A gente falou da morte do Jeff, a gente está falando de mortes de pessoas, e eu acho que mais do que tudo, uma coisa super relevante que você falou, foi dessa morte do artista, né? Você imagina, eu e você, a gente tem vivência, a gente, embora eu tenha 32 anos, você já tem 2 filhas, casado e tal, mas a gente tem muita história, muita bagagem ancestral e pela vida pregressa que a gente teve. Ao mesmo tempo, eu fico vendo quantas mortes de artistas assim se tornando mercenários, pessoas de mau caráter, assim, querendo aplicar golpe, querendo... É uma coisa louca, assim, na internet. Hoje a internet, ela é um portal, né? Para tudo, para essas projeções. Ana, quando você fala de não pular etapas, de você viver, de estudo, você não acha que... Você não acha que rola um pouco de romantização da arte? Você não acha que, por exemplo, por artista do Rio de Janeiro, da realidade... Porque, por exemplo, quando o cara fala dessa sorte, esse fator sorte que você fala, é porque é uma energia que já move o Rio de Janeiro. Porque no Rio de Janeiro a pessoa tem facilidade de conhecer pessoas de outros países. A sorte, ela é muito, né, 800, né? Você já percebeu? Gente do nada tá muito rica, e gente também muito rica também do nada empobreceu. Aí tem um fator sorte muito grande. Mas você não acha que também em relação à arte não está um pouco romantizado? O mercado audiovisual não está muito prostituído? Olha, eu vou te falar assim, quando você consegue chegar num patamar que é você... Vou te dar um exemplo, tá? Você tem um agente e esse agente é um agente conhecido do mercado e bom. Aí você tem 2 vertentes. Esse agente pode trabalhar realmente, colocar você num trabalho bacana e você deslanchar, porque o agente ele vai conseguir a tua entrada. Permanecer é você que vai conseguir, pela tua entrega, tanto da arte como de postura. É uma coisa que eu acredito muito que muita gente não entende. Quem trabalha fora, em empresa, e vai trabalhar, por exemplo, na Globo, entende que ali é uma empresa. Né? Então, dentro de uma empresa, o que você faz e o que você não faz é exatamente igual. Por isso que eu falo assim, eu não caio em certas provocações. Já tentaram me provocar. Eu tive que gravar cena em novela de época que a moça me vestiu inteira e esqueceu de colocar meia fina e sapato duro de couro. E eu simplesmente falei, pode ir que eu me arrumo sozinha. Porque eu sei me arrumar. Mas porque eu fiz balé, mas não é todo mundo que vai saber se arrumar, principalmente com 4 saias, com 3 blusas, entendeu? Então, a pessoa tem que ter como é que se diz, uma experiência, né? E, de certa maneira, eu jamais acho que foi uma coisa proposital. Esqueceu, porque qualquer um pode esquecer. Então, você facilita de você não ter nenhum tipo de embate. Mas vamos lá. O maior problema que eu acho não é só a economia de, como é que se diz, de tempo. Sim. É o problema das pessoas quererem algo grandioso no início de suas carreiras. Tipo assim, aqui no Rio, por exemplo, você tem muita gente de teatro que ainda não está famoso em TV, em cinema, mas que tem, como é que se diz, seu público já no teatro. Porque é uma pessoa que já tem bastante tempo, etc., mas que não fez, e talvez não faça sucesso na televisão, entendeu? Algumas pessoas ficam super felizes de estarem trabalhando com teatro, gente. Eu falei com o Marco Antônio Pâmia, que foi indicado ao Prêmio Shell, com a peça Herança, né, com o Giannichini, com o Bruno Fagundes, maravilhosos, assim, maravilhosos, assim, a peça em si maravilhosa. E aí eu fui conversar com ele e ele virou para mim e falou, Ana,
eu já não viso mais TV e cinema. Meu métier agora é teatro. Maravilhoso, assim, eu assisti ele e fiquei impactada. Eu falei, gente, eu tenho que falar com esse povo, porque eu fiquei muito impactada. Foi até engraçado, porque no final eles, vamos sair com a gente para beber. Eu falei, jamais, eu tenho que ir para casa, porque eu tenho criança. E vim para casa, mas muito feliz de ter visto uma coisa muito maravilhosa. Mas assim, antes de você chegar nesse ponto, de que você pode dizer, eu quero escolher para onde eu vou, você tem o começo, que é o começo cruel. Qual é o começo cruel? Você tem que mandar material para, vamos dizer assim, eu tenho um cadastro hoje em mais de 10 agências, a maioria em São Paulo. Eu só vou para São Paulo fazer comercial, clipe, porque eu não faço no Rio. Esse é um produto que a gente praticamente aqui no Rio é muito difícil fazer. E quando tem, são as pessoas deles, né? É a galera que já está marcada, né? Exato, que já é figurinha marcada, que já é álbum fechado. Porque tem muita propaganda de cerveja aí em praia, mas aí você fala, mas gente, cadê esse elenco que eu não conheço daqui? Não é do nosso métier. Esse elenco é da onde? Aí, as figurinhas marcadas, né? São as figurinhas marcadas. E aí, o que acontece? Nesse momento, a galera cansa, porque cansa mesmo. Você tem uma ideia, por dia, eu respondo de 3 a 4 trabalhos. De 3 a 4 vídeos de apresentação, às vezes um vídeo para cada trabalho. Então, por quê? Porque você precisa de um capricho. Você precisa ter um capricho. Então, é trabalhoso. E aí, esse começo, a galera começa a cansar. Nesse começo, você vai começar também a conhecer pessoas muito boas, né? Assim, e aí você tem que direcionar a sua carreira. O que é direcionar? Por exemplo, esse ano é um ano que eu falei, cara, eu quero cinema nacional. Eu quero cinema nacional. Então, eu estou focada em cinema nacional. Eu estou acompanhando, eu estou vendo quem está sendo premiado, eu estou vendo quem, sabe, para me inspirar. E aí, o que acontece que eu acho que é uma coisa difícil, que as pessoas não conseguem entender. Por quê? Porque é uma profissão muito aberta. Você faz o que você quiser, tudo bem. Só que para você chegar a algum lugar, o que você vai fazer? Você vai estudar. Então, eu estudo o próprio Marco Antônio. Eu fui estudar ele. O Marco ele foi formado em Londres. Porque quando você estuda, você tem uma ideia de que aquela pessoa que você achou fantástica, ela está na área há 20 anos. Você que não conhecia ela. E aí te dá uma sensação no seu coração de que você não está atrasado para nada. É só o tempo mesmo que é um pouco mais demorado. Antes de entrar para a área, eu tinha trabalhado com o Sandro Rocha, que fez Tropa de Elite. Eu não sei se eu comentei isso com você. O Sandro está nos Estados Unidos. Que fez o Miliciano no 2, mas ele fez no 1, quem quer rir tem que fazer rir. O Sandro, ele era uma pessoa que conversava muito comigo na época que ele era ator da Globo e a gente trabalhava junto no HSBC. E ele falava essas coisas. Ele falava, Ana, a galera, eles não entendem que o aprofundamento do estudo é você estudar o que o ator fez, é estudar qual foi a escola que ele seguiu, porque isso vai te facilitando de entender o trabalho. Eu digo assim, hoje que eu entendo, eu percebo que eu não vou parar de estudar nunca. Porque é gigante demais, sabe? Isso é um fator que sempre falam isso. Eu tenho minhas controvérsias em relação a isso, sobretudo no cinema nacional. A gente pode pegar a nossa própria colega aí, a Sophie Charlotte. Ela pegou 2 personagens, claro, ela entregou super bem, ela tem preparo para isso, se formou muito bem com isso, ela tem realmente estofo cultural de preparação, dos melhores preparadores para poder fazer personagens, mas assim, a gente olha por outro lado e aí você fala, pô, só ela. Eu tô vendo ali agora, entende? E não só isso, é uma coisa que eu nunca vou deixar de falar e até contra as pessoas falarem, Bruno, cuidado, você não pode ficar falando disso. Eu coloco porque eu nunca esqueci, se me privarem a internet, o meu medo de pensar, o meu medo de expor, né, o que eu posso falar, eu acho que eu já posso estar enrolado, porque aí, né, se eu me privar dessa liberdade, aí eu já acho um equívoco. Falando nesse assunto dessa prostituição, nessa escolha, nesse estudo que você fala, o seu perfil, Ana, é um perfil muito padrão, que nem eu abri falando, né? Falei da estética, do padrão europeu, olho claro, loira.
Você costurando uma das primeiras partes que você falou sobre a parte com a Mariana, que você disse que ficou muito sensibilizada com a cena em relação à parte da escravidão com ela, e ao mesmo tempo, essas novelas agora estão cada dia mais sendo plural, né? Graças a Deus por isso. Você acha que você chegou, e ao mesmo tempo seu perfil, que era um perfil que outrora, quando você não estava na arte, era um perfil que ganhava 50 mil de publicidade em carro, né, em cerveja 20, 30 mil. Hoje, o seu perfil está um pouco reduzido, né? Ele está bem pouquinho, bem nichado. Você sente isso? O que você pensa nesse equilíbrio aí? Ao mesmo tempo, você acha que é justo, por exemplo, os pretos, pessoas trans, diversidade plural está em voga, mas ao mesmo tempo você acha que está equilibrado? Hoje o seu perfil não está em voga? Na realidade... Você paga o preço por todo mundo, entende? Isso que entendo, super entendo. Na realidade, assim, não está equilibrado, tá? Para ficar equilibrado, a gente vai levar mais ou menos uns 50 anos dando direito aos pretos estarem na nossa frente. A gente precisa entender que equilíbrio não é o equilíbrio de hoje, é um equilíbrio de tempos, né? Então foi como você falou, durante muitos anos eu era uma imagem que você ia ganhar muito dinheiro simplesmente porque você tem o olho claro e a pele branca. Sim. Eu acho que a gente precisa ainda dar muito mais espaço. Eu tive a oportunidade de trabalhar com a Slaine, que é uma flor de menina, negra, linda, maravilhosa. Sinara Leal, linda, maravilhosa, ser humano, sabe? Então, assim, o que eu percebo é que a gente precisa realmente fazer com que as coisas se equilibrem de uma forma, vamos dizer assim, daqui para sempre, né? Então ainda falta muito. E vou ser muito sincera com você, a gente precisa, cada dia que passa mais, entender esse privilégio branco, sabe? Entender por que você tem que ceder o espaço. Porque não tem como você ajustar uma conta histórica sem que você faça isso. E quando você acha que a gente... na carne, eu concordo, mas eu preciso te confrontar com isso, amiga. Vamos lá. Mas e quando você sente na carne, no seu caso, né? Você é casado com um rapaz preto, você tem toda da capoeira, você é toda do gingado. Só que ao mesmo tempo, Ana, você tá sentindo na carne agora porque você precisa pagar contas, né? A gente nunca vai saber as dores. Eu e você não somos pretos, meu pai era preto, eu sinto a dor por ele, mas eu não sinto na carne. Mas ao mesmo tempo, a gente sente quando a gente não é escolhido, por exemplo, no perfil. Entende? Sim. A que ponto são essas dores? A que ponto é essa equidade dessa equiparação? Eu acho que você, mais que tudo, está num lugar de fala, né? Porque você consegue ver os dois polos, né? Você concorda? As pessoas acham que não, mas mal sabem. Eu super concordo. Eu só não consigo fazer cor. Eu tenho algumas amigas atrizes que fazem cor assim, pô, mas agora só quer preto, mas agora só quer trans. E eu falo exatamente o que eu estou falando para você. Dói na minha carne? Dói. Eu entendo muito bem que o meu perfil é muito novela de época, né? Por exemplo, eu te dar um exemplo. Em Renascer, eles estavam pedindo cearense. Eu sou cearense, mas eu não passaria pelo casting. Por quê? Porque eu sou muito branca. O Ceará, ele teve invasão holandesa. Eu tenho descendência holandesa. Mas só que eles não estão retratando isso. Eles estão retratando a Bahia. Então não tem como você fazer, você tá entendendo? Então assim, poxa, dói no coração? Dói, eu adoraria fazer Renascer. Mas eu sou alguma coisa que ali é destoar muito. Então você tem que entender o contexto, né? Vou dar um outro exemplo. Eu trabalhei em cena em Hollywood, tive a honra de trabalhar com Edmilson e de trabalhar com Halder, que é o diretor e o personagem principal, né? O Francis Lade. E eles fazem muitos filmes. Gente, tudo que eu quero na vida é poder ter a oportunidade de trabalhar com eles. Por quê? Porque eu vi o profissionalismo, eu vi o quanto que, como é que se diz, que eles se dedicam ali a ensinar. Eles não estão ali tão preocupados só com o dele. Então isso é muito gostoso. Mas aí você tem que justamente, aonde eu me encaixo? Eu me encaixo aqui, o que eles fazem? Eles fazem um humor. Então você tem que ir para essa escola de humor. É sobre esse estudo que eu falo, sabe, Bruno?
Então, assim, na realidade, sim, você vai ter personagens que você vai perder porque você não tem o perfil, você vai perder porque o momento é de outras pessoas, e eu acho que a gente tem que ter um pouco de maturidade mesmo doendo na carne, mesmo cortando. E como você falou, eu sou casada, né? Então, talvez eu tenha até um outro olhar por conta disso, por conta de eu ver que por isso que eu toquei nesse assunto, é um assunto muito delicado, Ana. É um assunto muito delicado, até que a gente aborda aqui, as pessoas já vão falar, não, mas eles têm que entender que tem que dar espaço, porque agora, sim, mas e a equiparação, né? Eu sei que nossos ancestrais sofreram muito assim, por isso. Só que agora o momento é agora, né, também. Entende? A gente sofre. E não sou só eu. Por exemplo, eu tenho uma grande amiga que fala pra mim assim, poxa, Ana, mas agora eu falo, pô, cara, mas é isso que a gente tem pra hoje. A gente precisa trabalhar com o que a gente tem. E é uma coisa que eu acho, assim, que as pessoas também não conseguem entender, você tem que definir para onde você está indo. Quando você não define para onde você está indo, qualquer lugar que você está indo é qualquer lugar. Você não tem uma definição, sabe? Quando eu quis, eu quero fazer novela. Então, porra, se mete a fazer novela, vai estudar novela, vai estudar personagem de novela, vai estudar roteiro de novela, porque tudo isso vai fazer diferença, sabe? E no final do ano passado foi quando eu falei, cara, então, ano que vem eu quero me dedicar ao cinema nacional. E aí, realmente, a coisa foi andando para esse, vamos dizer assim, para essa finalização. Ainda tem vários processos seguindo, tem processo que só vai gravar em setembro, outubro. Então eu estou com coisas ainda que ainda não se definiram. Mas eu estou bem esperançosa. Fala. Acredito. Falando no que você falou sobre atriz, processo definido, eixos bem definidos, que tipo de atriz você não quer ser? Porque a atriz que quer ser já fica claro pra gente nas primeiras respostas. Agora, que atriz que você não quer ser? Por exemplo, a gente fala muito sobre teste de sofá, né? A gente fala muito sobre isso, oportunidades. Tem amigo meu que fala assim, eu que nunca recebi uma oportunidade dessa, se eu recebesse eu já tinha feito. O que você acha disso tudo? Que tipo de atriz você acha que você condenaria uma pessoa que faz esse caminho? Existe? É mito? É folclore? O que você acha? Que tipo de atriz você não quer ser? Assim? Eu acho que é mais fácil você escolher o que você não quer do que o que você quer. Porque o que você quer, geralmente, coisa você só vai somando, né? Olha, eu não critico ninguém, porque eu acredito que cada um está tentando seu objetivo com as armas que tem. Então eu não critico. Ninguém, Bruno. Porque, Bruno, às vezes a gente está falando do nosso prisma, sabe? Do nosso olhar. Então eu posso não me sentir bem. Mas cheio da moral, né? Cheio da moral, cheio de hipocrisia, né? Exato. Tipo assim, cara, é a vida do outro. Se ele não se sentiu mal, se ele se deu super bem, se ele fez 15 testes de sofá, conseguiu o único papel, mas se deu bem na vida, tô feliz por ele. Se ele não fez teste de sofá, não conseguiu o papel, mas está feliz, tô feliz por ele também. Agora, eu já tentei entrar na área mais madura, né? 5'3", eu entrei com 48. Mas o que me impede? De propósito. Meio que, cara, ela não, porque ela já passou um pouco. Não, tipo mas isso, o que não impede, Ana. Não pode não. Não pode não impede. Claro que não impede. Agora, a atriz que eu não quero ser, que foi uma coisa que eu conversei muito com a minha filha, que também é atriz, e sempre falei pra ela, é assim, se você vê eu começar a tirar o pé do chão, você bota uma bola de ferro no meu pé. Que eu acho que o ser humano, ele tá sempre suscetível a subir pra cabeça, entendeu, Bruno? Então, como é que não sobe pra cabeça? Como você tem alguém do lado que fala, oi, tá indo pra cabeça, hein? Baixa aí um pouco a bola. Que eu acho que não vale a pena, sabe? Por exemplo, vou te dar um exemplo. Um dos maiores atores que eu admiro, que é o Telmo Fernandes, ele é uma pessoa super simples. Você vai encontrar com o Telmo, você vai ficar super feliz de conversar com ele. E ele é um ator incrível. Então, assim, meu padrão é mais ou menos isso. Eu não sei se você sabe, o ator que ganhou o Oscar, eu não sei o nome dele, ele leva uma vida super tranquila numa cidade pequena. Ele não leva uma vida de badalação, Não, ele leva uma vida tranquila de levar filho para a escola, de cortar a grama do jardim, de regar as plantas, entendeu? Então, assim, eu amo a arte, mas eu não quero ter que mudar quem eu sou para poder caber nesse lugar, entende?
Então, assim, há muita... Eu posso mudar o cabelo, eu posso, sabe... Mas assim. nesse meio, a gente tem que fazer concessões, você concorda? Eu começo a fazer concessão, dizer que, não posso me impor tanto. Eu, por exemplo, sou sincerão. Eu tenho que me controlar para não poder dar ratada. Então, aí a gente começa a abrir concessões. Chega a tal ponto que se você abrir tanta concessão que você se perde. Quando que... Qual foi a maior barganha que você já fez hoje para poder sair hoje, assim, com o personagem? Porque por mais que você, vamos lá, você não teve personagens às vezes fixos que deu tanta notoriedade, mas isso é uma coisa que de um dia para a noite pode acontecer, você sabe disso. Mas ao mesmo tempo, as oportunidades que você teve em novelas foram coisas que tem gente que está lá 20 anos lá fazendo elenco de apoio e nunca conseguiu, né? As fechadas de close, está contracenando, está no métier, está no jogo, você está dentro do jogo. E quando você não acha que tem tem algum tipo de barganha que foi doído, assim, mais ainda? Por exemplo, quando você falou para mim sobre que você, né, estava lá na Globo e aí foi falar com uma certa pessoa que a gente não pode falar aqui, e essa pessoa fingiu que não te conheceu. Aí você falou: oi, querido, como assim? A gente gravou? E tanto tempo na novela. Exato. E aí, na realidade, assim, você percebe algumas pessoas que são muito quentes no momento e frias em qualquer outro momento, tá? Então, assim, e você tem que aprender a lidar com isso. Mas o que você falou sobre a qualquer momento muda, isso aconteceu com um rapaz, hoje em dia ele é super conhecido, porque é o William Nascimento, ele fez o Spider, e o William fez elenco de apoio comigo. E assim, apareceu uma primeira oportunidade, logo apareceu uma oportunidade que ele ficou super conhecido. Porque a cara do Spider foi ele, né? Então, assim, qual é o tipo de barganha que lá dentro você precisa fazer? Você precisa fazer uma boa vizinhança com todo mundo e você precisa mostrar serviço. E mostrar serviço, às vezes, é você estar preparado para uma cena difícil. Normalmente, eu até escutei isso e fiquei impressionada, porque a pessoa que falou é uma diretora. Ela falou: eu dou muito mais valor para o ator que vem gravar uma cena do que o ator que fica na novela e não me entrega nada. E aí todo mundo olhando para ela, né? Aí ela explicou: o ator que vem gravar uma cena, ele tem que pegar um pedaço de um recorte, ele tem que se debruçar ali e entregar algo que ele nem sabe o que é. E é verdade. Sim. O ator que está dentro da novela, às vezes está fazendo flirtei, tá só empurrando com a barriga, você está entendendo? Ele não está muito preocupado em entregar um papel. E aí você dificulta o jogo com os outros atores, porque é o que eu te falei, ninguém ali faz cena sozinho. Você faz cena sempre você e mais uma pessoa. Dificilmente você tem uma cena sozinho. Essa cena que você faz com outra pessoa, se você estiver fazendo um corpinho mole, você tira, como é que se diz, o ritmo da outra pessoa. Então, esse tipo de coisa você precisa estar atento. Já fiz, e aí, Bruno, eu vou falar para você, não me arrependo nem um pouco de pegar e mandar uma mensagem, por ter, né, vamos dizer assim, o contato, de mandar uma mensagem e falar: cara, então, eu queria uma oportunidade. E a pessoa me mandar: em tal data vão te ligar porque eu já passei para a produção. E isso é uma coisa difícil de você fazer. Você tem que ter time, você tem que saber que momento que essa pessoa te deu uma abertura para você falar isso. É bem delicado. As palavras que você vai usar... O geminiano é malandro. O geminiano, ele sabe sentir, ele sabe fazer as concessões da jogada, ele tem esse tino, né? Assim, na realidade eu fui, como é que se diz, cultivando uma aproximação, e quando surgiu a oportunidade, tipo assim, vai começar a gravar, né? Vou começar a me preparar para o meu próximo filme. E aí eu fui e mandei uma mensagem e me respondeu assim: pode ficar tranquila que a produção vai entrar em contato com você. Então, assim, algumas coisas você vai ter que arriscar. E o teu arriscar, já que você vai arriscar, arrisca com alguém que realmente pode fazer alguma coisa com você, né? Também não vai encher o saco das pessoas, não. Por exemplo, eu fui aluna do Rudy Lesman,
Eu fui aluna do Edgar Miranda, eu nunca pedi, por quê? Porque eu nunca tive com eles profissionalmente falando, eu fui aluna. Quando você está num set com alguém, a pessoa está vendo o que você faz. Ela está vendo se você trabalha, ela está vendo se você está interessada, ela está vendo como você lidar com as outras pessoas no set, sabe? Então, tudo isso vai ser somado para te darem oportunidade ou não. E assim, eu vou ser muito sincero, assim, eu gosto tanto de gravar que a questão toda é como você falou, a gente tem contas para pagar. Porque o maior amor que eu tenho é pelos curtas-metragens. Primeiro porque você pega uma galera com muito gás saindo da faculdade. E eles entregam um profissionalismo que é, assim, fantástico, sabe? E você tem a oportunidade de fazer um treino aprimorado. Um treino valendo. Um treino que vai virar um produto, né? Então, eu, quando falo, não tem cachê, mas, pô, cara, o produto me vale. O treino me vale. Ana, né? Você se vende muito bem, você é uma marqueteira de mão cheia, como uma boa geminiana. Eu acho que se toda ator tivesse esse know-how, essa habilidade que você passou no mundo corporativo, engraçado, sua história quando eu fazer seu roteiro é tão parecido com a minha desde o dia que eu conheci, porque a gente precisou pegar um pouquinho assim de calo na vida pra gente ir pra arte um pouquinho mais tão e não sofrer tanto. Olha que a gente sofre, né? Com decepção, com coisa, com mau caratismo. Mas, Ana, se a vida fosse uma comédia dell'arte, que personagem você seria? Uma Colombina, um Arlequim ou um Pierrot? Eu seria uma Colombina, com certeza. Chiquinha, seria? Seria uma Colombina. Se você não tivesse me dado opções, eu ia falar um bufão. Mas por conta de eu gostar muito da brincadeira com os bufões. Os bufões são os palhaços, etc. Sim, mas eu nem sei, mas o bufão, Ana. Mas assim, a Colombina, ela me retrata bem. Exatamente. Eu, assim, como você falou, a gente teve que pegar um pouquinho de experiência e mesmo assim a gente ainda se assusta com as coisas que a gente encontra na arte. Eu queria muito, Bruno, um dia estar marcando com você uma outra live dizendo para você que isso melhorou. Porque eu acho que é necessário as pessoas denunciarem, Sim. As pessoas não deixarem, sabe? Passou um golpe. Gente, esse golpe que eu passei em São Paulo, eu fui de sala em sala na minha faculdade de artes cênicas avisar da onde era, como entravam em contato, qual o contato que faziam, entendeu? Porque é necessário. Se você não avisa, os outros também vão cair no golpe. E aí é o que você falou, a pessoa fica traumatizada e não quer nunca mais fazer arte, entendeu? E aí acaba que é uma morte, não é nem morte só física, né? A gente perdeu o Jeff e tal, mas a gente hoje é uma morte espiritual, você concorda? Uma morte de talentos. Eu mesmo, quando eu comecei, eu falei assim, a sorte é porque assim, a gente tem que saber renascer, né? Porque as tentativas do inconsciente coletivo é para nos derrubar, né? Só que você vai lá e renasce. E aí, muitas vezes, eu tenho certeza que se questiona, mas vem cá, eu pensei que ia derrubar. Não adianta, porque a gente sempre vai ter essas camadas, porque você cumpre um propósito. Aninha, você está chegando no nosso fim, é uma pena, né? Porque eu acho que tudo que você falou foi tão inteligente, foi tão bem pontuado. Eu e você, a gente se conheceu numa gravação que tinha eu de um estado, a Ana Kátia de outro, você de outro em outro e o Raimundo de outro. E a gente estava num terceiro estado. Dentro dessas uniões, dentro dessa congregação, dessa ceia que a gente comeu junto, a gente partilhou vivências e tal, saem muitas coisas e não saem muitas coisas. O que você espera de sair quando você encontra pessoas? Porque ficou eu, você e eles como os maduros, né? Assim, e aquela garotada, tudo TikTok ali, falando as brincadeiras, né? E a gente tudo nos papos, assim, de vivência de vida e tal, fora outras pessoas até mais maduras que a gente, né? Mas, assim, dentro ali a gente estava mais ou menos numa mesma sintonia. O que você espera que saia desses encontros, assim? Desses encontros de pessoas do mesmo métier,
porque ao mesmo tempo o nosso caminho é junto, mas ao mesmo tempo é sozinho, né? É só, você concorda que eu vou desligar a live, eu vou trabalhar na edição de vídeo, eu vou ter que fazer correção de áudio, tudo, você vai seguir com as suas coisas, entende? Mas ao mesmo tempo a gente não pode deixar o que ficou. O que você... assim, Bruno, pessoas como você, Raimundo, Ana Cátia e eu sempre vislumbro um outro trabalho juntos, mesmo que a gente faça a produção. Porque aí você encontra uma coisa que eu acho que é sempre importante você falar e você detectar, que é a qualidade do material humano, tá? Quando você tem qualidade de material humano, você tem que aproveitar, porque é uma coisa que está em falta. Então, hoje, por exemplo, hoje eu sou agregada na produção do longa-metragem, porque eu fiz um produto pequeno com essa pessoa, ele teve a oportunidade de me ver trabalhando, mesmo que eu não tivesse experiência na área, porque eu não estudei, eu estudei muito pouco de cinema. Fiz 90 horas num curso da UERJ. Então, assim, você precisa de mais aprofundamento, lá fui eu para o Sebrae, estudar de novo, 3 meses de curso para produção. E aí sim ele entendeu, não, ela vai atrás, ela vai entregar. Então, assim, você pega pessoas que têm um bom material humano e você fala, é com essa pessoa que eu quero trabalhar. É o que eu pretendo fazer, eu, você, a Ana e o Raimundo, a gente conseguir se juntar para, né, fazer algum produto, fazer algum trabalho juntos. Por quê? Porque isso é raro. Isso não é o tempo todo que você encontra. E uma coisa que eu já aprendi, não adianta você nessa estrada ir querendo agregar as pessoas dentro do conjunto. Porque elas não conseguem ficar, amigo. Não. Elas começam a falar, não, porque é muito puxado, é muito trabalho, é muito. Aqui não, tipo assim, você pode até chegar a vencer e ganhar muito dinheiro, mas você vai trabalhar muito, né? Então, assim, se você consegue equilibrar esses dois lados, o lado bem artístico com o lado da administração de recursos e etc., você consegue fluir. Hoje são vários os atores que estão se produzindo, né? São atores, são, como é que se diz, artistas. Por quê? Porque não dá para esperar que alguém venha produzir eles. E aí... não dá, e ao mesmo tempo não tem essa rede de apoio, né, Ana? Por exemplo, olha que engraçado. Eu sempre falo aqui que tem muita gente que eu acho que fica até meio assim... o Bruno só faz com o pessoal que ele gosta, com que ele vai com a cara. Não é isso. Porque, por exemplo, eu acho que é uma via muito de mão dupla, né? Por exemplo, você foi uma pessoa super... Desde o primeiro momento, você foi lá, comprou minha camiseta, você sempre me estimulou desde a hora que eu fiz a minha camiseta. E, assim, ao mesmo tempo... E a gente sabe que a vida do artista não é fácil, né? Nem sempre a gente tá com cachê, tá com dinheiro ali na conta pra isso. A gente já tem as nossas prioridades. E, ao mesmo tempo, por que não convidar essa pessoa para fazer isso comigo, para fazer? O que eu percebo é que muita gente... você nunca me entrevista. Mas nunca ninguém, por exemplo, me compra minha camiseta. Nunca ninguém faz isso, nunca ninguém quer somar, entende? Eu acho que a nossa classe, o Roberto Frota, eu até citei isso já algumas vezes, ele sempre fala isso, que se aburguesa muito. Ela vive muito individual e esquece esse coletivo do teatro mesmo, que o teatro traz esse coletivo, né? Não, claro, não sei o que, você foi lá, gravou um vídeo pra mim, embora a gente não colocou no teaser, mas tá aí, você tá usando minha camiseta, sabe? Tipo, o maior orgulho do seu amigo. Eu acho isso muito legal, Ana, porque, assim, que nem eu, o maior orgulho de você, de propagar seu trabalho, é isso, que eu acho que falta muito na nossa classe, assim, de união, sabe? Eu acho que não existe muito isso, eu acho que todo mundo fica muito nesse mundo de Nárnia, e perde esses coletivos, né? E esse coletivo que vão surgindo, nunca mais a gente vai ter oportunidade, né, Ana? Por exemplo, naquela conversa, a gente nunca mais vai ter aquele momento, né? No clipe da Isa, todo mundo cansadíssimo, né? A Globo toda fazendo a cobertura e a gente no maior e sendo tratado de uma outra forma que não era, né, pra ser, né? Porque a gente já tem históricos de, né? Assim, essa questão de não ajudar, eu acho isso muito triste, tá, Bruno? Eu acho que a gente precisa entender que a arte precisa existir, para que ela exista, as pessoas precisam se ajudar. Então, assim, e vários, eu escuto muito isso. Mas você está ajudando, mas você está perdendo seu tempo. E eu sempre acho que eu não estou perdendo tempo. Eu acho que quando alguém me
pergunta alguma coisa e eu posso responder, eu posso dar qualquer tipo de ajuda, eu vou dar, entendeu? Guardar para mim o segredo, eu não consigo fazer isso, sabe? Uma coisa que eu parei de fazer parei de colocar os meus trabalhos que eu já estou fazendo. Eu parei de colocar por outros motivos. Agora eu estou esperando que eles sejam, como é que se diz, cheguem ao público, e aí depois que chegue ao público eu vou anunciar. É só por uma questão de mudança de energia mesmo, mas não tem a ver com, vamos dizer assim, vamos trabalhar isso de uma outra forma, sabe? Sempre eu ficava assim, cara, será que essa cena ficou boa? E eu tô falando que eu fiz isso, então eu não tinha visto ainda, né? Não tinha chegado ao público ainda. Então agora eu tô fazendo isso invertido. Meu amor, deixa eu te falar. Um prazer, uma honra estar aqui com você. Imagina, Você é um querido. Imagina. Não vejo a hora de a gente fazer alguma coisa. Imagina, Ana. Ana, só para a gente fechar a nossa última pergunta aqui que eu tenho que fazer, se hoje você atingisse fama, sucesso, todas as ambições que todo mundo quer hoje em dia, milhares de seguidores, milhares de pessoas produtoras atrás de você e tal, e aquela com Maria Clara Diniz, e você caísse no ostracismo, você acha isso tolerável? Você acha que é uma fase do artista ou você acha que todo mundo pode cair e nunca mais voltar? Eu estou tendo hoje, por acaso, 2 pessoas que fizeram muito sucesso. As histórias bateram assim em mim, até por conta dos produtos. Uma foi de Renascer, né, uma atriz que foi, acho que, lançada em Renascer, e uma outra que, por acaso, ela estava comentando do Prêmio Shell. As 2 foram muito famosas. Então, uma das coisas que eu acho, Bruno, é que essa experiência da gente ter tido vida antes da arte, ela remete a gente que a gente pode ter vida também depois da arte. Eu acho que a gente precisa entender que sim, você vai ter um momento de pico, que vai ser muito legal, você pode chegar, sei lá, 10 mil pessoas ou a 1 milhão de pessoas, isso aí independe, mas que vai ser um momento de pico, vai ser um momento que você vai fazer um sucesso maior. E depois você pode ter uma baixa desse seu sucesso. Então, o ostracismo. Ao invés de você tomar uma atitude para você não cair nele, eu acho que você deveria proteger a sua mente. Se isso acontecer, o que eu quero fazer da minha vida? Então, eu tenho projetos que são sem fama. E é o projeto de um centro cultural, é o projeto de ter uma chácara para cuidar de animais. São projetos que não têm a ver com a fama. Então, assim, eu sei que não deve ser fácil, principalmente porque o ser humano se acostuma, né, a ser reconhecido e etc. Mas eu acredito que dinheiro acomoda, né? Sim, exato. E eu acho que você tem que trabalhar a sua cabeça. Vou falar assim para você. Existem nichos dentro da arte. Um deles é o espiritismo, né? Eu falo nichos por quê? Porque a gente está falando de um assunto. Não estou colocando aqui se é religião, se não é, e até muito bonito o que está acontecendo, principalmente com o filme Nosso Lar 2. Mas eu estou falando principalmente da Ana Rosa. A Ana Rosa tem uma peça que está há 26 anos, 27 anos, que é o Violetas na Janela. Cara, ela não está incomodada com não estar na mídia, porque o coração dela está muito tranquilo com o que ela fez. Ela é diretora dessa peça. E eu tive contato com a Ana, eu tive conversando com ela pelo telefone e ela me explicou. Atualmente, a vida dela é entre Brasil e Portugal. Ela passa 6 meses lá e 6 meses aqui. Então, para ela, tá ótimo. Então, eu entendo a tua pergunta, sei que isso mexe muito num lugar que o artista sofre muito. Eu só posso te dizer quando eu passar. Mas o que eu pretendo é trabalhar minha cabeça em outros trabalhos para que eu não fique com a cabeça tão consumida por não estar na mídia, por não ter fama, você está me entendendo? Sim. Por você ter o depois. Aconteceu, foi lindo, foi maravilhoso, agora é o depois. Depois, porque já passou, né?
e a vida real, né? E viva a vida real, Ana. Você, para o nosso momento de expressão aqui nessa vida real que você retratou, que você falou muito bem. Muito obrigado por você estar aqui. E ao público que nos acompanhou, fique com essas e outras entrevistas no Momento de Expressão com Bruno Finazzi, em todas as plataformas digitais, estimulando a você a ter consciência de si, resgatando a sua autoexpressão, seu potencial criativo. Momento de Expressão com Bruno Finazzi, sempre ao vivo, com uma persona, um artista, uma pessoa criativa aqui no Instagram. Um beijo, viu, Ana? Beijo, gente. Um beijo, meu amor. Beijo, gente. Boa noite para todo mundo. Obrigada. Beijo, amor. Beijo.